Isso são as provisões. São os valores que você ainda não sabe exatamente quanto é, mas você sabe que já existiu. Então tem que ser contabilizado no mês da sua existência, da sua ocorrência. Despesas antecipadas. São despesas que você paga agora, mas que vai te beneficiar por diversos meses futuros. Daí o termo antecipado, que já houve o pagamento, mas vai te beneficiar em diversos meses para frente. Vamos ver como que isso funciona. Supondo que você tenha no seu balanço pessoal um caixa de 10 mil e um capital de 10 mil. Aí você chega para o dono da lanchonete perto lá do seu trabalho, para não ter que carregar dinheiro todo dia, e fala assim, olha, se o senhor me fizer um descontozinho, eu pago R$1.000 de lanche antecipado e depois vai descontando aí à medida que eu for consumindo. Então você vai tirar 1.000 do seu caixa cai para 9. Você não pode ir lá na demonstração de resultado e lançar, nesse momento, R$1.000 de despesas com lanche. Senão o pessoal vai pensar que você comeu a lanchonete inteira naquele dia. O fato de você ter pagado aquele 1.000 no momento te dá direito de lanchar enquanto houver saldo naquele 1.000. E direito é uma conta do ativo. Então, lá no ativo, nós vamos lançar pagamento antecipado com lanche ou simplesmente despesas antecipadas, no valor de 1.000. Esse termo despesa no ativo confunde um pouco as pessoas. O melhor seria se pudéssemos lançar assim, pagamento antecipado de lanche. Mas não adianta eu explicar assim para vocês, porque a hora que vocês pegarem um balanço de uma empresa, a terminologia será despesas antecipadas. Mas o termo antecipado justifica estar no ativo, porque se foi antecipado eu tenho um direito, portanto é um ativo que eu tenho. Então você tirou 1.000 do caixa, o caixa caiu para 9 e lançou 1.000 de despesas antecipadas. Supondo que isso aconteceu no dia 2 de janeiro do ano, então lá no iniciozinho do ano, no início do mês. Quando chegar no dia 31 de janeiro, você tem que fechar a sua contabilidade do mês. Aí você vai lá à lanchonete e pergunta, senhor, quanto eu consumi esse mês com o lanche? Aí ele vai te responder, bom, esse mês você consumiu 100. Então, o 100 será a sua despesa com lanche de janeiro. Então, você vai na sua DRE e contabiliza, despesa com lanche 100. E você ainda pode consumir quanto? 900. Então, você vai lá no seu ativo, em despesa antecipada, que constava 1.000, e reduz para 900. Então, reduziu a despesa antecipada do ativo e lançou 100 lá na demonstração de resultado. No dia 28 de fevereiro, ao fechar a contabilidade do mês de fevereiro, você volta na lanchonete e pergunta, quanto que eu consumi em fevereiro? Como fevereiro tem menos dias úteis, em função do carnaval, supondo que a resposta seja, olha, em fevereiro você consumiu 80. Então, 80 será a sua despesa com lanche de fevereiro. Você vai na sua DRE, lança despesa com lanche de 80. E quanto que você ainda pode consumir? Mais 820, porque você era 1.000, consumiu 100 em janeiro e agora consumiu 80 em fevereiro. Então vai ficar 820 lá no seu balanço. Então você reduziu 80 em despesa antecipada e lançou para despesa com lanche lá na DRE. No mês de março, a mesma história. Lá no dia 31 de março, você chega na lanchonete e fala, e aí, qual foi minha despesa esse mês? Eles vão te responder, em março você consumiu 120. Então, o 120 foi a sua despesa com lanche de março, e você vai lá no seu ativo e diminui o 820 para 700. Então, ao longo de janeiro, fevereiro e março, você consumiu 300 com lanche. 120, mais 80 e mais 100 lá de janeiro. Então, você consumiu 300. Essa foi a sua despesa real com lanche no primeiro trimestre. E lá no seu balanço, você ainda tem um saldo de 700, que era o 1.000 que você havia pago lá no dia 2 de janeiro, menos os 300 ao longo dos 3 meses. E assim sucessivamente. Assim você vai fazendo todo mês até que zere
aquele 1.000 que está lá no balanço, até que aquele valor fique zerado e a partir daí, se você quiser lanchar, ou você todo mês paga o seu lanche, todo dia, todo mês, ou você faz um novo adiantamento para o dono da lanchonete. Então, assim funcionam as despesas antecipadas. É um valor que você paga agora, mas que você vai ter direito a utilizar ao longo dos meses ou ao longo dos anos. Despesas antecipadas mais comuns das empresas: aluguel, seguro, IPVA e IPTU. Às vezes, quando você vai alugar um imóvel, é muito comum que o proprietário exija 6 meses de pagamento de aluguel antecipado. Você não pode lançar 6 meses de aluguel no mês do pagamento, senão sua despesa com aluguel naquele mês vai ficar muito alta. Então, obedecendo o princípio da competência ainda, você tem que lançar lá no seu ativo despesa antecipada com aluguel e todo mês, já que você pagou 6 meses, todo mês transferir 1/6 do ativo para demonstração de resultado com o nome de despesa com aluguel. O seguro. Supondo que você faça um seguro de R$ 1.200 do seu carro. Você fez um seguro esse mês e você poderá usufruir, caso haja algum sinistro, durante 12 meses. Se seu carro for roubado ou se sofreu algum acidente, ao longo de 1 ano a seguradora vai te indenizar. Então, você pagou o seguro agora, mas você terá o benefício em até 360 dias. Então, você deve lançar no ativo despesa antecipada com seguro, R$ 1.200. À medida que os meses forem se passando, você vai amortizando 1/12 de despesa antecipada para despesa efetiva lá na DRE. Então, ao final do primeiro mês, você vai diminuir 100 lá no ativo e lançar 100 em despesa com seguro na DRE. 100, porque 100 é 1/12 de 1.200, que é o nosso exemplo. A outra despesa muito comum é o IPVA, assim como o IPTU. São 2 impostos anuais. O IPVA, você paga lá no mês de fevereiro, no mês de março, você paga o IPVA e pode rodar com o seu carro ao longo do ano. Então, imagina uma transportadora grande, que tem uma grande frota de caminhões e ônibus, se ela pegasse todo o IPVA que ela pagou em fevereiro e lançasse como despesa de fevereiro. O resultado de fevereiro ia ficar muito ruim. Então, ela tem que lançar despesa antecipada com IPVA e todo mês ela vai diminuir 1/12 e lançar também para a DRE. De maneira que daqui a 12 meses o valor lá no ativo está zerado. E aquele valor foi todo transferido para a demonstração de resultado. Com o IPTU acontece da mesma maneira. Há um prédio, por exemplo, o IPTU de um prédio é um valor muito alto, também se paga lá pelo mês de janeiro normalmente, ou fevereiro. Eu não posso lançar aquela despesa toda no mês do pagamento. Por quê? O fato de eu pagar o IPTU naquele mês me dá direito a usar o imóvel o ano inteiro. Então, isso tem que entrar como despesa antecipada com IPTU e ao longo do ano eu também vou amortizando 1/12. Então, essas são as despesas antecipadas mais corriqueiras nas empresas, embora haja outras, mas essas são as mais comuns. Eu recomendo, para melhor entendimento da matéria, que sobre princípios fundamentais da contabilidade, que vocês leiam o livro do Nelson Gouveia, Contabilidade Básica. Há um capítulo que fala sobre esse tema. Esse livro é da editora Arbra. E sobre despesas antecipadas, há também um capítulo no livro Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, do Sérgio Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Gelbeck. Esse livro é da editora Atlas. Esses assuntos estão muito bem colocados nesses 2 livros. Vale a pena a leitura.